se assentar um minutinho, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, queridos, a irmã Elisângela ela vai contar melhor, né? Ela pertenceu à nossa igreja, no comecinho da igreja, né? E depois ela se afastou um pouco e está tornando novamente. Mas dentro desse contexto, ela tem um testemunho para entregar para a igreja. Eu tenho certeza que o testemunho, ele vem para edificar a nossa fé. E para aquele que recebe o testemunho, é uma forma de gratidão pela misericórdia de Deus. Amém? Então vamos ouvir a irmã Elisângela, que ela está com a palavra. Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Como o pastor falou, eu fiz parte durante o tempo dessa igreja e acabei me afastando por coisas que você vai deixando o inimigo lançar para você, acabei me afastando. Mas fato é que tem 30 dias, mais ou menos, que eu saí do hospital. E nesse meio tempo que eu estive afastada, o Senhor várias vezes mandou pessoas para me chamar de volta. E eu teimei em não vir. Até que eu peguei uma pneumonia, fui internada no Hospital Modelo e já fui direto para a UTI. Ali eu fiquei 32 dias naquela UTI, entre a vida e a morte, muito mais entre a morte. E tive 2 comas, um induzido para ser entubada, porque meus pulmões estavam todos tomados, havia apodrecido meus pulmões, e eu precisava de oxigênio, porque não tinha como respirar. E fiquei ali de coma 10 dias, entubada, e depois eu tive um segundo coma. Nesse segundo coma, eu morri. E, infelizmente, ou felizmente, né, no caso agora, eu cheguei aí o mais profundo do abismo, cheguei a estar lá mesmo no Lago de Fogo e Enxofre, e vi coisas horríveis que não sei nem como descrever. E a voz do inimigo ali, sorrindo, dizendo que havia vindo me buscar e que iria levar. E eu ali lutando e desesperada, não sei quanto tempo isso durou, mas ele dizia que tinha ido me buscar e não voltaria de mão a bananas. E confesso, por algum tempo eu fiquei meio sem saber o que fazer, até que eu resolvi pedir perdão a Deus pelos meus pecados e pedir uma nova chance de viver, para mudar toda a minha história. E ali, aquela experiência, ao mesmo tempo horrível e também maravilhosa, eu consegui que Deus me perdoasse e pude dizer para o inimigo que ele não me levaria, porque minha vida era do Senhor Jesus e só Ele teria poder para me levar para onde Ele quisesse. E ali, depois de alguns dias, eu fiquei sabendo que naquele mesmo momento, Deus havia enviado 2 irmãs daqui da igreja. Elas estavam lá no momento que o aparelho parou e estavam orando, que é a irmã Cláudia e a irmã Hilda. No mesmo momento, elas estavam orando ali comigo e elas contam que foi um mover de Deus maravilhoso, que elas nunca tinham vivido aquilo. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou eu aqui de pé, me recuperando, né, porque eu saí do hospital, eu não andava ainda. Eu tinha um aparelho na garganta para respirar, por causa de uma traqueostomia que foi feito. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, de pé, com uma nova vida, de volta à casa de Deus, para poder glorificar o nome dEle. E eu louvo e agradeço o Senhor Jesus por mais essa oportunidade. Obrigada, igreja, pela atenção. Glória a Deus. Deus é bom demais, né, meu amado? Deus é bom. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada dia mais. Queridos, abra a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Eu estive com a irmã há 15, 20 dias atrás, e ela não podia nem falar com a gente quase, né? Nem levantar ela estava podendo. Te ver assim é um milagre de Deus, irmã.
Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor? Juízes, capítulo 6, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas, de Midian, por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa disso, por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te damos graça, bendizemos o teu nome nessa manhã. De mim mesmo, Senhor Deus, nada tenho, mas tudo que tem vem do Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos capacite, que nessa manhã o Senhor nos direcione a ouvir, a entender a tua palavra, Senhor. Aprender mais de ti, Pai. Nós precisamos da tua graça, Senhor, do teu favor, da tua misericórdia, do teu Espírito sobre as nossas vidas. Nos levanta, Senhor Deus, nos dá vigor, Pai. Põe, Senhor Deus, os nossos olhos abertos nesta manhã para ouvir e ver a tua grandeza. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Tinha algo no coração, querido, e Deus me levou a pregar essa mensagem. E quando você começa lendo, eu fiquei pensando em algumas palavras aqui, queria compartilhar com você. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal, filhos de Israel, os filhos de Deus, maus aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel. Por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Começamos a dizer, Israel, se você pega em toda a palavra do Senhor, Deus tem promessa em todo o tempo para Israel. Deus, Ele trata com Israel de uma forma particular. Israel é o povo de Deus. A Bíblia diz até nos dias de hoje que nós devemos orar por Israel sem cessar. Quando você vai hoje para Israel, você se choca, você tem um choque, porque o primeiro momento é que eles não acreditam em Jesus, né? Você vai para Israel, você entra lá dentro lá, e eles estão no muro da lamentação, buscando, esperando Jesus, esperando o Messias, e Jesus já veio, já passou por ali, já fez milagres, já se declarou como filho de Deus, mas eles não creem. Mas mesmo assim o amor de Deus não cessa por eles. Deus tem um pacto com eles, Deus tem um vínculo com eles, e nós, homens gentios, nós não podemos entrar nessa aliança, nesse pacto. A Bíblia diz que nós somos filhos da videira, enxertados na videira. Então vamos traduzir isso, nós somos adotivos, somos filhos da adoção de Deus, né? E você fala, pastor, se nós somos adotivos, nós não somos filhos de Deus, meu amado. Pare para pensar nesse negócio aí. Filho da adoção é filho da escolha. Eu escolho você como meu filho. Eu decidi amar você. É tão forte isso, querido. É tão forte isso, você escolher. Eu conversava agora na sala de ensino e falava sobre adoção. E que a adoção nada mais é do que o amor puro, o amor genuíno. E tem um casal de amigos nossos que eram da igreja, e eles têm uma menininha que é adotada, e eu digo para ela assim, eu não acredito que essa menina é adotiva. Ela é a cara da mãe. Ela é a cara da mãe. Se Deus fosse fazer, meu amado, fazia igualzinho fez ali. É a carinha, tem jeitinho da mãe, o cabelinho, a pele, é igualzinho, os olhos, querido. Eu olho e falo para ela assim, eu não acredito. Sabe o que é isso, meu amado? É o poder do amor que transforma. O amor que junta, que liga. E o amor é Deus. Deus é amor. Então, quando Deus nos escolheu, Ele nos amou, querido. Ele nos escolheu, nos trouxe para perto. Então, não se sinta menor. Pelo contrário, se sinta privilegiado. Eu fui escolhido por Deus. Deus decidiu me amar. Povo de Israel, a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa da sua maldade,
E por causa da sua desobediência, por 7 anos, Midian prevaleceu contra o povo de Deus. É muito claro a Bíblia dizendo que por causa da sua maldade, por causa da sua desobediência, o inimigo prevaleceu contra os filhos de Deus. Hoje eu e você somos a Israel de Deus. Somos filhos de Deus. E muitas vezes nós perguntamos: Deus, o que está acontecendo? Por que, Senhor, a luta tem sido mais forte do que eu? Porque os problemas têm invadido. Nós temos que entender, querido, que Deus fala assim: olha, por causa da tua desobediência, o inimigo prevalece. Quando nós abrimos a guarda, quem avança? O inimigo. Quando nós damos espaço, ele dá um passo. Você dá espaço, o inimigo dá um passo. Eu costumo sempre brincar com isso. Todo mundo já andou de fusquinha aí, já andou, meu amado? Todo mundo já andou de fusquinha na vida. Não é, irmão? Todo mundo. E o fusquinha é o quê? 2 portas. Atrás é apertadinho, é ou não é? O que você faz, meu amado, quando você vai andar atrás num fusca? Você entra primeiro. Não é o segredo? Eu falava: o quê? Vou andar de fusca e vou andar... Não, vou entrar primeiro. Entrava primeiro. Já dava 4 dedinhos para chegar no final. Já sentava um pouquinho mais para cá. E abria a perna. O coitado que vem em segundo, meu amado, já entra apertado. O terceiro nem respira. Depois que todo mundo se acomodou, você volta para o seu lugarzinho, não é? É assim que teve, meu amado. O inimigo, se ele vê espaço, ele vai tomando conta. Ele vai se colocando. Se ele vê espaço na tua casa, ele se coloca. Se ele vê espaço entre pais e filhos, ele se coloca no meio do relacionamento. Se ele vê espaço na tua vida financeira, ele se coloca lá. E ele vai se colocando aos poucos, de forma invisível, de forma de forma camuflada. Ele não se mostra chegando: o inimigo está chegando aí, hein? Vou te roubar, vou te destruir. Não, ele vem sorrateiramente. Mas ele tem que, para ele chegar, ele tem que ter espaço. E o espaço somos nós que damos. Desobediência. Nós abrimos a porta. De alguma forma nós nos tornamos vulneráveis. O ladrão, ele procura uma casa, meu amado, que tem mais facilidade. Tem uma pesquisa da Polícia Militar que diz que quando eles entrevistam o ladrão: por que você entrou lá? Você já tinha planejado? Não, não tinha planejado. Eu vi a oportunidade. Eu passei, o portão estava aberto. Eu passei, a mulher estava no celular, tirando o carro para fora, a chave no contato. Eu falei: poxa, ela está pedindo para ser assaltada. Ela está pedindo para que eu assalte. Pode olhar os jovens, meu amado, eles andam como hoje? Com um foninho no ouvido o tempo todo, não é não? E a cabeça deles está no mundo da lua. Pode passar carro que for, meu amado, ele está andando na Suíça, é ou não é? Parece que ele está na Suíça, não tem. Ele vai viajando. E o ladrão olha e fala: o quê? Ele está distraído, ele nem está percebendo eu chegar. E é verdade. Você já se assustou? Uma vez eu dei um murro num rapaz, de susto. Eu andando, eu era menino, eu andando assim, pensando longe. Daí ele falou assim: tem horas, meu amado. Eu virei a mão e BAM! Aí eu pedi desculpa, ele falou: pedi horas. Eu falei: me assustei, me perdoe, mas é a reação. Eu não percebi ele se aproximar. Olha aqui, querido. O inimigo, ele vem e ele se aproxima com passinhos. Passinhos, e ele tira até o sapato e fica de meio, para não ser percebido. Mas para ele entrar, ele tem que encontrar a brecha. Para ele entrar, ele tem que ver um caminho. E o caminho, quem dá, somos nós. Nós abrimos um espaço e ele vai adentrando. E a Bíblia diz que Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. E por isso o seu inimigo Midian prevaleceu 7 anos. 7 anos Midian foi ali no pé de Israel. E a Bíblia diz que Israel olhou para o problema, para a dificuldade, e ele começou a cavar cavernas. E ele começou a fazer cavernas.
Israel, ele começa a fazer buraco para se esconder. A Bíblia diz que ele cavou buracos nos montes. E assim ele se escondia dos seus inimigos. Preste bem atenção nisso. Caverna, buraco, não é para você. Caverna e buraco não é o que Deus tem para mim, nem para a tua vida. O livramento da tua vida não está em uma caverna. Na caverna a luz não entra. Na caverna não tem o brilho do sol. A caverna é a humilhação. A caverna é a vergonha. A caverna te deixa vivo, mas te mata por dentro. Quando eu era menino, morava na Vila Hortência. E a casa que a gente morava, a primeira casa nossa, é que o pessoal chama de cortiço. Você abre a porta e dá para 5 casas. Já dividiu o quintal, querido? Você abria a porta e dava para 5 casas. O pessoal chamava, você mora no cortiço? Eu falava para ele assim, não moro no cortiço não, moro na rua tal, no número tal. Lá é o cortiço. Não, lá não é o cortiço, só for a sua casa o cortiço, a minha não é. E era um cortiço mesmo, não tinha problema. Hoje eu entendo isso. Daí eu saí do cortiço, fui para uma outra casa. Que, eu não sei, eu acho que era pior do que o cortiço. A casa era ruim. 4 casinhas iguais, se tirasse uma caía todas, meu amado. Parede ruim. Telhado, tinha cupim, você acordava a noite toda com aquele cupim. Estou dizendo diante de Deus, não estou exagerando. Você dormia com o lençol limpinho, meu amado, à noite você acordava cheio daqueles cupinhos de madeira, assim. Você vê que o forro era tão bom que o gato caiu, meu amado. Pra você ter uma ideia, para o gato cair do telhado é precária a coisa. O banheiro era, a lua era a minha luminária. Coisa feia. Mas a gente morava ali. E chegou um tempo que eu e minhas irmãs falaram, não dá mais para morar aqui, né? A casa não dava mais. Mas era o que o dinheiro dava, daí a gente encontrou uma outra casa. E a casa que a gente encontrou era linda. Linda demais. Demais a casa. Todo mundo falava, onde você mora? Moro ali. Mas verdadeiramente, eu não morava naquela casa. Eu morava no porão da casa. Tinha uma escadinha lateral, eu entrava e descia para o porão. Quem morava na casa de cima era um diretor do Carrefour. Ele era gaúcho e ele veio transferido para cá quando surgiu o Carrefour. Ele era um dos diretores do Carrefour e ele morava na casa de cima. E eu morava no porão. Quando alguém perguntava para mim, onde você mora? Eu mostrava a casa dele. Porque eu morava ali mesmo. Só que eu morava embaixo. Mas quando realmente eu tinha que explicar onde eu morava, eu me sentia humilhado. Eu me sentia envergonhado. Falava assim, puxa vida, a vida inteira no porão. E às vezes, meu amado, era meio-dia, e eu estava achando que era de madrugada, porque o sol não entrava no porão. Não tinha janela. A janela que nós tínhamos era a grelha do quintal daquele homem. E é vergonhoso. E é humilhante, querido. Para quem está passando aquele momento, a casa inteira era muito boa em si. O porão era muito bom. Mas era o porão, não deixava de ser um porão. Quando Israel quis se esconder, ele cavou para ele porão, buraco, caverna. Ele deixou de olhar para Deus e confiar em Deus. E começou a confiar que a caverna podia livrar ele do inimigo. Ele começou a aceitar cavernas da sua vida. Ele começou a aceitar buracos na sua vida. E assim somos nós. Muitas vezes o inimigo está tentando se levantar. Ele tem se levantado contra a tua casa, família, filhos, seus sonhos. E você tem deixado de olhar para Deus. Você tem cavado cavernas. E se escondido. E achando que o simples fato de estar vivo já é suficiente. Não. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua vida do que caverna, querido. Deus não tem a humilhação. Você não é aquele que vai fugir do inimigo. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele vai fugir da tua vida.
resistir a Satanás, ao inimigo. E é ele que vai fugir de você. Quando o homem ele dá passo para trás, Satanás ele avança. Quando ele retrocede, ele avança. E ele se mostra forte, e ele se mostra valente, e ele vai te oprimindo, e ele vai ganhando com você com palavras. Quantas pessoas ouviram a vida inteira que ela é burra, e ela se acha uma pessoa burra. E você chacoalha ela e fala: filha, você não é, você é muito inteligente. Não, eu não consigo aprender, não vou entrar na faculdade. Não, sabe por quê? Porque a opressão, porque o inimigo falou, porque a palavra foi dita com tanta força, com tanta veemência, que ela acreditou naquilo. Ela tomou aquilo para ela. Ela vai acreditando naquilo que verdadeiramente ela não é. Israel tinha a força nas mãos. Israel tinha o poder nas suas mãos. Israel era o povo do Deus, o Todo-Poderoso. Ele tinha tudo nas suas mãos, mas ele estava o quê? Amedrontado. Ele estava acuado. Ele estava retrocedendo. E Midian estava avançando a cada dia. Assim é a igreja de Deus. Assim hoje Deus fala com você. Assim Deus mexe com a tua vida hoje. Enquanto você retroceder, enquanto o medo fazer parte da tua vida, enquanto você não se pôr de pé para lutar, o inimigo vai prevalecer. Mas chega um período que eu e você temos que nos colocar de pé. Quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que ele fazia uma caverna para se esconder. Cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subia contra ele os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra eles, destruía o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles trabalhavam, pelejavam, lutavam, mas o inimigo vinha de tempo em tempo e comia. Eles começavam de novo a construir, a criar gado, jumento, a colocar semente na terra, e começava a prosperar, e de repente o inimigo vinha e roubava tudo. A Bíblia diz que ele não deixava nada, que eles pisavam no fruto do teu trabalho, que eles pisavam no fruto das tuas mãos. Quantas vezes que nós estamos trabalhando, o inimigo está pisando no nosso canteiro. Quantas vezes você não vê, meu amado, não usufrui daquilo que você conquista. Quando você menos espera, o inimigo vem e raspa tudo que está ali dentro, leva tudo, come tudo, destrói tudo. E a Bíblia diz que tempo em tempo eles vinham e faziam isso. E eles não destruíram de uma vez, mas chegou um certo tempo que os filhos de Deus já estavam enfraquecidos. Querido, enfraquecidos. Será que eu e você não estamos assim? A tua fraqueza, você vê, meu amado, acontece, a mulher deixa o marido. Será que foi do nada? Não. O inimigo veio enfraquecendo. Ele veio minando, ele veio trabalhando, ele veio minando, ele veio trabalhando ao ponto que não aguenta mais. Será que Satanás roubou o teu filho de uma certa forma? Eu nem vi. Você viu sim. Ele foi minando o relacionamento. Aquele menininho que era carinhoso, que te beijava, que te chamava de mamãe, já deixou de te chamar de mamãe e você não percebeu. Aquele menino que tinha hora para chegar, já não tem mais hora para chegar. Aquele menino que era dócil, está violento. E assim vai, e quando você percebe, Satanás vem e raspa tudo e leva. Nada acontece de uma hora para outra. É que verdadeiramente, querido, nós vamos cavando cavernas e nos escondendo em cavernas, nos escondendo. Deus não te chamou para se esconder. Eu sou filho da luz. A luz não brilha na caverna, a luz brilha como o sol da justiça. É fora. Até caverna com Deus fica claro. Se Deus estiver na caverna, Ele clareia como o sol do meio-dia. Mas quando nós vamos retrocedendo, o inimigo vai
E depois terminamos e dizemos, mas cadê o meu Deus? Não é a pergunta que fazemos? Cadê Deus? Cadê Deus? E eles dizem assim, olha, eles destruíam, roubavam, levavam tudo, e a cada vez que eles passavam ali, eles enfraqueciam a Israel. Eu vi uma reportagem de um senhor que ele disse assim, eu não quero mais ser comerciante. Eu já fui assaltado 22 vezes. E a primeira vez que me assaltou, eu repus o estoque, a segunda eu repus, a terceira, agora já estou devendo. Já não tenho dinheiro mais para repor o estoque, eles venceram. Eu estou falido de tanto ser saqueado. Quantas vezes Satanás te saqueou? Eu não estou falando de vida financeira. Eu não estou falando de vida financeira. Vida financeira nós vamos entrar depois em outra área. Estou falando de vida espiritual. Estou falando do teu coração. Estou falando dos teus sentimentos, dos teus laços de relacionamento. Estou falando de vida familiar. Estou falando de vida com os filhos. Estou falando do seu coração. Pessoas que vivem, mas estão mortas. Só respiram e andam. Mas verdadeiramente mortas. Sonhos mortos. Não tem prazer de se levantar. Quando fala tem que voltar para casa, fala assim, meu Deus do céu. Quando fala, olha, vai ter que... Meu Deus do céu. Não tem prazer. Vive porque está na caverna. Só simplesmente, na caverna é um lugar onde ela respira. Somente respira. Mas verdadeiramente, os teus sonhos, o teu coração está destruído. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Diga glória a Deus. Não é isso que Deus sonhou para você. Não é isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te separou. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Não é esse o objetivo de Deus. Mas porque vivo, porque retrocedo. Mas porque vivo, porque dou brecha. Mas porque vivo, porque verdadeiramente não entendo a voz de Deus. Não tenho escutado Deus. Daí a Bíblia diz que o povo, assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós esperamos para clamar, querido, quando já não tem força nenhuma. Quando a gente vai reclamar, querido, que falar com Deus, já está terminado. Já viu um negócio desse? A gente espera entrar num estado deplorável para buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que Ele nos recebe. Louvado seja o nome do Senhor que Ele nos ama. E Ele não fala, olha, eu te falei tantas vezes, te avisei tantas vezes, e você não me ouviu agora, você pede, eu também não vou te responder. Não, Deus é infinito em amor e misericórdia. A Bíblia diz que quando um filho se arrepende, Deus estende os braços e diz, vem filho meu. Vem filho meu. Vem que o Pai te espera. Eu sabia que chegaria esse momento, eu sabia que chegaria esse dia, eu sabia. Esse é o amor, essa é a beleza, essa é a grandeza de Deus. Enfraquecido, abatido, humilhado, destruído, morando em caverna, mas um Deus continuava de pé. O Deus de Israel estava de pé. E a Bíblia diz que eles, na sua angústia, eles clamaram. Clamor, querido, vai além de gritar. Mas também clamor não é murmurar. Clamor vai além de berrar. Mas também é berrar. Clamor vai de rasgar o coração. Clamor vai, querido, de abrir o peito e dizer, Deus, eu reconheço. Eu reconheço os meus defeitos. É fácil reconhecer defeito, meu amado? Pelo amor de Deus, eu não tenho defeito. Tem defeito, querido? Você olha para você e fala, imagina, eu? Defeito é em você, infeliz. Sou bonzinho, não? Sou bonzinho, meu gênio é bom. A gente tem uma grande dificuldade de reconhecer os nossos defeitos. Olhar para dentro é complicado, querido. Quando nós olhamos para dentro, nós nos deparamos com um camarada que eu não gosto muito. Quando eu me olho no espelho verdadeiramente, eu estou dizendo não um espelho físico, mas um espelho espiritual, às vezes eu me assusto.
Eu tenho vergonha, muitas vezes. E está escandalizado porque é o pastor? Quer não se escandalizar? Olhe no seu espelho agora em nome de Jesus. Eu conversava com os meninos ali em cima na sala e eu cheguei no hotel. Nessa viagem a gente foi para Israel e fazia escala em Roma. E a gente passou 2 dias ali, visitamos o Coliseu, onde os gladiadores ali passavam, onde Paulo foi preso. E eu cheguei no hotel e estava eu e o pastor Flávio num quarto e a porta era automática, tinha aquela mola e fechava a porta. E a chave ficou para dentro e a porta fechou automaticamente. E quando a porta fechou, a chave ficou dentro, não tinha como abrir a porta. Não fui eu que bati, mas fui eu que fui falar com o homem para dar a chave reserva. Fui lá, falei um portunhol com ele lá, e ele falou, tudo bem, a hora que o senhor voltar do almoço, eu te dou a chave reserva. A hora que eu voltei do almoço, tinha um outro rapaz na recepção. Um cara fortão assim, eu falei a mesma história para ele, do mesmo jeito, pedindo por favor, porque a gente que estava errado. Ele pegou a cadeira, querido, e fez voar a cadeira. E jogou, e começou a gritar comigo. E do meu lado tinha 4 pastores. E ele começou, mas não falava alto, ele começou a gritar, berrar comigo. E eu olhei para ele e falei assim, oh, abaixa o tom da sua voz. Ai, baixa o tom da sua voz. Abaixa o tom da sua voz. E ele gritando, e pegou a chave e bateu no balcão assim, falou assim, se não der certo, o técnico é caro e você vai pagar. Eu pensei, não falei, se der certo, eu desço aqui e vou te matar. E eu estou sendo sincero, querido, poderia contar outra história para você aqui. Peguei a chave e subi, meu amado, nem pelo elevador eu fui, de tanta raiva que eu estava. Fui de escada, 5 andares. A hora que eu cheguei lá em cima, coloquei a chave e falei, se essa chave abrir, tomara, olha, que Deus abençoe ele, que essa chave não abra. Porque se ela abrir, eu vou matar esse cara. Coloquei a chave e a porta abriu. E eu estava voltando e os pastores subindo de elevador. Daí ele falou, onde você vai? Eu vou devolver a chave, vocês querem ir comigo? Não, ninguém quer, ninguém vai. Daí ele falou assim, ué, o cara é transtorno, ele tem transtorno psicológico. Aí eu peguei a chave e desci pela escada de novo, querido. E eu fui descendo aquela escada imaginando o que eu iria fazer. Eu peguei e falei assim, eu vou pegar a chave e vou jogar nele. Eu falei, não, jogar a chave não dá certo. Eu vou gritar com ele da mesma forma que ele gritou comigo. Eu acho que isso dá certo. E pensei um monte de coisa. Peguei a chave, bati no balcão e disse para ele, precisava você gritar comigo? Sabe o que ele fez? Catou a cadeira de novo, jogou longe de novo. Deu a volta no balcão, meu amado. Falei, agora é matar ou morrer. E levantou os braços. Eu falei, vou dar um soco bem dado nele antes que ele me mata. E ele abriu o braço e falou assim, 1000 perdões, my friend. Me desculpa. Oh, cabeça quente. E eu fiquei sem reação. E ele me abraçou. Estou te dizendo diante de Deus. Ele me abraçou, me beijou no rosto. Falei, agora eu mato esse cara mesmo. Me beijou no rosto. E falou, vamos tomar um drink? Eu falei, não bebo. Ele falou, água, coca. Não, coca eu bebo. E ele pegou, meu amado. Eu fiquei sem reação, não sabia o que fazer. Porque eu estava com tanta raiva, querido. Eu estou te dizendo, eu estava com tanta raiva. E eu fiquei sem reação, não sabia para onde ir. Ele pegou a fichinha e colocou na máquina. E caiu uma lata de coca. Sabe o que estava escrito na lata de coca? Essa lata de coca está na minha casa, que eu dei para minha filha. Eu nem bebi, de raiva. Estava escrito, love. A hora que eu peguei a lata, eu não aguentava. Eu não sabia se eu dava risada, se eu corria. E eu nem tomei a coca. Eu falei, vou levar para minha filha, está com a Ana Luísa essa lata. E eu cheguei no quarto, os pastores disseram, e aí, como foi? Love. Foi love. O que eu quero te dizer? Ele usou de uma arma que eu tenho. E não usei. Deus falou comigo através de uma lata. E tem que falar com você também. Love. Amor.
O amor é remédio para muitas coisas. O amor cura muitas coisas, perdoa muitas coisas. O amor abranda um coração. Com amor você não consegue discutir, com amor você não consegue lutar. Eu deveria ter usado o amor, porque eu tenho o amor. Não usei. O outro teve que me dar uma lição e usar do amor. Ah, pastor, ele errou primeiro, gritou, tudo bem. Mas se eu tivesse usado do amor, eu não teria levado aquilo adiante. Quando nós entendemos que Deus nos dá a ferramenta em todos os momentos, quando nós entendemos que a ferramenta está nas nossas mãos, nós utilizamos. Mas quando nós caímos na armadilha do inimigo, por quê? Porque eu me irei também. A Bíblia diz, meu amado, irai-vos, mas não pequeis. Eu poderia ter ficado irado ali com raiva, mas o pecado é o resultado da ira. Você pode se irar sem pecar. Quando o cara te fecha no trânsito, quando ele te xinga, você fica irado, mas diante de Deus você fala, Deus, eu libero esse camarada, vai embora. Você se irou, mas você não pecou, porque você não levou a ira adiante. Você não respondeu o mal com o mal. Qual é a diferença do mal com o mal? Nenhuma. Não tem diferença. A Bíblia diz que o mal se paga com bem. Por isso que quando eu olho para dentro do homem, que sou muitas vezes, eu falo, Deus, precisamos de transformação. E esse homem tem que ser analisado. Essa mulher tem que ser analisada. Os nossos conceitos têm que ser analisados. E Deus estava falando para aquele povo, olha, vocês têm que chegar num estado deplorável para vocês começar a clamar. Vocês têm que chegar nessa posição para voltar. A Bíblia diz que o povo de Israel, e sucedeu, que clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Querido, eles clamam, na angústia, Davi diz, clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Jonas, ele diz, no Seol, no ventre de um peixe, eu clamei a Deus, e Ele ouviu a minha voz. Quando o homem para clamar, quando ele olha para dentro de si, reconhece os seus erros, quando ele rasga o teu coração, quando verdadeiramente ele solta um brado e diz, Senhor, nada posso, nada tenho, mas reconheço que preciso do teu favor. Deus ouve, Deus escuta, Deus atende por seu infinito amor. Só que enquanto o homem está na sua arrogância, enquanto o homem está na sua verdade, enquanto o homem está na sua própria, não, eu tenho razão. Você já ficou na sua razão, meu amado? É uma raiva que dá na gente. Pensa aí, querido. Você tem razão de um negócio. Você tem razão. Você senta para conversar com uma pessoa. Você quer que ela também te dê razão, não é não? Você fala, não, eu tenho razão. O que é isso? Pode parar. Você senta lá, o cara fala assim, você tem razão. Mas você não deve fazer isso. Como assim, querido? Como assim, se eu tenho razão? Você tem razão. Você perderá a sua razão se você agir desta forma. Quando Deus te manda fazer algo que você não quer, quando Deus te para quando você quer caminhar, quando Deus contradiz o seu querer, é horrível, querido. É horrível que você que está na certeza que está fazendo a coisa certa e Deus está falando, não, você está fazendo o errado. Quando Deus te para, meu amado, não é fácil. Mas se Ele te parou, é hora. O povo de Deus clamou, e a Bíblia diz que Deus respondeu, levantou um profeta, e o profeta falou com o povo de Deus. E ele começa a dizer, lembra do que assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu fiz você subir, e vos tirei da casa da servidão. Deus começa a falar com o povo, fazendo o povo lembrar daquilo que ele tinha feito. Ele começa a trazer à memória o que ele tinha feito. Deus pega o povo e fala assim, lembra que eu tirei vocês do Egito? Lembra que do Egito eu retirei vocês, seus pais, da escravidão?
Você lembra de tudo isso que eu fiz, mas vocês se esqueceram. Olha aqui para mim, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Quantos milagres Deus fez na tua vida, quantas coisas Deus já te fez, quantos livramentos Deus te deu, quantas curas Deus fez na tua vida. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus tem operado um milagre sobre a tua vida, porque o papel de Satanás era te matar, mas Deus te guardou, Deus pôs a mão e te livrou de todo mal. Deus te livrou de todo mal. Deus fez milagre. Quantas vezes era para um carro te atropelar e Deus segurou nas tuas mãos. Eu não vi, mas eu sei que o anjo do Senhor te guardou. Meu amado, o livramento de Deus. Deus começa falando com o povo, aquecendo o coração do povo, falando: ó, lembra dos teus pais, lembra da terra do Egito, lembra que Faraó se colocou de pé, lembra que eu mandei as pragas, lembra que eu abri o mar vermelho, lembra que eu matei os inimigos. O Deus que operou lá no passado, Deus estava falando, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Quem mudou foi vocês, quem mudou foi a sua posição, quem mudou foi o seu comportamento, quem mudou foi as suas decisões. O mesmo Deus de Israel está aqui nesta manhã. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor. Nós mudamos, nós abrimos mão. Deus não, mas Deus vai falando com eles, e eu não quero me adiantar. Livrei-vos da mão do Egito e da mão de quantos vos oprimiam, e vos expulsei diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais a outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Vou ler novamente. Mas não destes ouvido à minha voz. Te livrei, te guardei, livrei você da escravidão. Deus está dizendo: está vendo as suas terras? Foi eu quem dei para vocês. Sabe, querido, o homem na sua condição, quando mora em caverna, querido, depois que ele começa a morar em casa, ele esquece que foi Deus que deu tudo para ele. Nós temos a condição, querido, de achar que conquistamos alguma coisa. Nós falamos: ah, essa casa é minha, esse carro é meu, fui eu que comprei. Às vezes você fala: eu fui para a chácara, não fui para a igreja. Ah, eu fui fazer tal coisa, não fui para a igreja. Você esquece que tudo que você tem não veio sobre a tua vida porque você é bom, mas porque Deus é bom, Ele presenteou a tua vida. Então a honra em primeiro lugar tem que ser de Deus na tua vida. Você não pode esquecer. Ele lembra da terra, fui eu que dei, fui eu que te presenteei. Você lembra quando você comia migalhas e eu te fiz sentar na mesa? Fui eu que te honrei, fui eu que te faço sentar em lugares altos. Nós não podemos esquecer do Deus que nos levantou, nós não podemos esquecer do Deus que nos agraciou. Deus tem que ser primeiro nas nossas vidas. Quando você levantar, quando você estiver de pé, quando você estiver sendo privilegiado, querido. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pegar umas férias com meus filhos, a gente tem uma brincadeira, a gente pega Castelinho ali, quando você passa o segundo pontilhão, a gente diz que está de férias. Antes nós não estamos de férias, quando nós estamos voltando, as férias terminam no pontilhão da Castelinho. Quando a gente passa por baixo do pontilhão, todo mundo olha para o outro, acabou as férias. Mas até ali a gente está em férias. E a gente vai fazendo contagem regressiva para chegar no pontilhão. E todas as vezes que nós temos uma oportunidade de viajar e de distrair, eu digo para os meus filhos: nós temos que agradecer a Deus, porque isso é um privilégio que Deus está concedendo à nossa família. Isso é privilégio, isso é a graça de Deus, é o favor de Deus, é Deus te permitindo, é Deus te agraciando. Se você entender que o prato que você vai comer nessa manhã
Foi Deus que preparou para você. Ele se torna especial na sua vida. Pode ser arroz e feijão, mas foi Deus que me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lembra, eu te livrei da escravidão, eu dei terra para vocês. Mas Deus está dizendo, mas vocês viraram a costa, vocês fecharam os ouvidos, vocês pararam de me ouvir, vocês pararam de me escutar. Querido, é duro quando o homem endurece o coração, quando o homem tapa os ouvidos, quando o homem deixa de viver o que Deus está falando. Será que Deus precisa levar a gente na lona? Será que Deus precisa arrancar tudo para a gente ouvir Deus? Não precisa. Não precisa. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. E Ele sopra no teu coração nessa manhã, dizendo que é tempo de escutar, é tempo de ouvir, é tempo de voltar. O Deus de Israel, o mesmo Deus, está de pé. Midian não pode prevalecer se você estiver em fidelidade com Deus na sua vida. Ele não entra, ele não prevalece, ele pode até se levantar, mas ele não te atinge. A Bíblia diz que quando um homem ele é liberto, quando ele chega dentro da igreja e ele passa por um processo de libertação, manifesta o demônio e ele é liberto. Você não pode deixar essa pessoa embora, tem que trazer ela. Vem cá, querido, tudo bom? Tudo. Olha, Deus te livrou hoje, Deus te fez, libertou a sua vida, mas enche-se da graça de Deus, encha-se do poder de Deus, porque a Bíblia diz que a casa, o demônio sai e ele dá a volta ao redor, ao mundo, e torna. E se ele encontrar a tua casa vazia, o que ele faz? Ele traz 7 vezes mais. E a Bíblia diz que o segundo estado será pior do que o primeiro. Olha isso. Mas ele sai da tua vida, dá volta em todo mundo e torna. Mas quando ele chega na tua vida, ele vê a graça, o poder de Deus sobre o teu coração. Ele vai ter que ir em outra direção, porque ele já não tem mais poder sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Você entende isso? Ele encheu de graça, ele encheu de Deus, ele encheu do temor a Deus. Satanás pode rodear, pode fazer o que for, mas ele não pode te atingir, porque o espaço vazio foi preenchido pelo poder de Deus. E aonde o poder de Deus está, o mal tem que sair, querido. Não há espaço para os dois, não há espaço. Deus está dizendo, o espaço vocês deram. Essa palavra é longa, mas eles terminam dizendo: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que estava em Ofra e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu vou parar por aqui hoje, nessa manhã. E ele se levanta, e a Bíblia diz que Deus escolhe um homem no meio da tribo de Israel. E eu fico pensando, querido, que Gideão era um dos israelitas, mas Deus escolheu a Gideão. E eu quero te dizer, o teu nome nessa manhã não é Maria, não é Ana, não é João, não é William. O teu nome é Gideão de Deus nessa manhã. O escolhido de Deus no meio de um povo, o escolhido de Deus no meio de uma nação para se levantar e fazer a diferença. Eu profetizo sobre a minha e a tua vida. Deus quer que você faça a diferença em nome de Jesus. Deus quer te usar para fazer a mudança. Deus quer usar você para que você seja um agente transformador. A Bíblia diz que ele estava malhando no lagar, e ele estava trabalhando com medo, e ele estava trabalhando com medo que o inimigo viesse. Querido, quantas vezes, meu amado, você é um atormentado, uma atormentada? O que é isso, pastor? Eu sou atormentado. É. Quantas vezes o pastor é atormentado? O que é atormentado, irmão? É aquele que não tem paz. Eu não falei endemoniado nem possuído, eu falei atormentado. Atormentado é a agitação.
Atormentado é uma mistura de agitação com medo, insegurança, não é isso? Você nunca está em paz, meu amado. Você já teve feriado na sua casa? Ontem foi um feriado, né? E você já ficou atormentado no feriado, meu amado? Você não descansa. Deus está falando, infeliz, é para você dormir. Dorme até meio-dia, você levanta todo dia, 5 horas da manhã. Meu Deus do céu, o que vai ser segunda-feira? Ai, meu Deus do céu, como que eu vou pagar o banco? Ai, meu Deus do céu. Você está o quê? Atormentado. Gideão estava atormentado, malhando no lagar, esperando. Olha, tenho que ir rapidinho antes que o inimigo chegue, antes que ele me roube. Querido, nesta manhã, Deus quer ser o teu Jeová Shalom, o Deus da paz. Aonde há paz, o tormento vai embora. Tanto é que a primeira coisa que Deus falou para Gideão: eu sou contigo, não temas. E depois ele se apresenta a Gideão: sou Jeová Shalom, o Deus da paz, o Deus que tem paz no meio da guerra. Paz no meio da guerra, diga glória a Deus, querido. Eu estou na luta, eu estou na batalha, mas eu deito e descanso, em paz eu me deito e me levanto em paz, porque Jeová Shalom está na minha vida. Porque Ele é o Deus da paz, porque Ele me traz segurança no meio da guerra, porque eu durmo enquanto o inimigo me cerca, mas eu sei que o meu Deus está de pé na minha vida. Jeová Shalom, o Deus que tira o tormento, o Deus que tira o medo, a insegurança. E Ele se levanta para Gideão e diz: vai nessa tua força, homem valoroso, corajoso. Gideão olha para si, mas essa é uma palavra para outro dia. E fala, ele deve estar falando com outra pessoa. Quantas vezes Deus te chama de algo que nem você acredita? Quanto Deus diz para você que você tem um grande valor e você não sente esse valor? Quantas vezes Deus diz que vai te colocar em lugares altos e você não acredita? Quantas vezes você está numa empresa limpando o chão da empresa e Deus fala, você vai sentar um dia num cargo de gerência, de uma diretoria, você fala, não tenho condições. Deus está falando, você não conhece os meus pensamentos, você não sabe dos meus caminhos. Eu conheço, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus olha para Gideão e mostra para ele um homem que ele não conhecia. Deus mostra para Gideão um homem que está dentro dele e ele não conhece. Eu quero te dizer, há dentro de você, nesta manhã, uma mulher, um homem que você não conhece, mas que Deus vai despertar para fazer a diferença em toda a tua casa, em toda a tua geração, em toda a tua nação. A tua boca vai falar e o chão vai tremer, porque a glória de Deus vai brilhar na tua vida. Você é o agente de Deus. Há um homem dentro de você, há uma mulher dentro de você que é conhecida por Deus. Nem você conhece, mas Ele vai te surpreender. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus.